Olá, meus amados, nós retornamos aqui para esta semana, nós conhecemos um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais do amor de Deus por nós e o que Deus requer, né, da nossa parte, o que Ele quer que nós façamos depois de encontrarmos nele a salvação. Aliás, Ele que nos encontra, Ele que vem ao nosso encontro e nos traz a salvação. Prioridades. Eu gosto muito desse estudo que eu tenho aqui, gostaria de compartilhar com os irmãos, e de quando em quando é sempre bom dar uma lida nele, principalmente quando nós estamos cabisbaixos, tristes, quando a tempestade da vida parece ser assim tão grande, né? É sempre bom olhar para o que Deus tem para nós. E eu gostaria de desvendar um grande mistério, né? O que existia antes da eternidade? Quais foram as coisas que aconteceram antes do universo aparecer? O que acontece, ou melhor, o que aconteceu antes do Gênesis 1, versículo 1? As Escrituras nos mostram coisas maravilhosas que Deus fez para nós antes da fundação do mundo, antes da criação do universo, antes da elaboração de tudo que seria feito, Ele elaborou algo para as nossas almas. Sim, antes mesmo de fazer o universo com toda a sua complexidade, todas as suas órbitas, estrelas, meteoros, meteoritos, ar no planeta Terra, calor, frio, antes de fazer todas essas coisas, o que é que Deus fez? Eu encontro no estudo de hoje, eu quero encontrar com os irmãos algumas coisas maravilhosas sobre as prioridades de Deus. E a primeira grande prioridade de Deus antes da criação do universo, ela será falada para nós quando Cristo voltar. É estranho, né? Quando a história deste mundo encerrar, quando estiver encerrando a história desse planeta, antes de Deus renovar todas as coisas, Ele vai nos falar uma frase que vai mostrar o que Ele fez antes da fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Quando Jesus se assenta no trono da sua glória, ele diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um reino. O reinado junto com ele, a prioridade de Deus na nossa vida. A segunda prioridade é consequência dessa, mas para que eu coloque pessoas santas, né? Porque o reino do Senhor é santo, né? Eu tenho que estabelecer para estes que irão pecar, não pela vontade do Senhor, mas pelas consequências da nossa pequenez humana, eles vão errar. Então, o que eu tenho que estabelecer? A maneira como eles entrarão neste reino. E nós temos 3 textos maravilhosos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10. Segunda carta a Timóteo 1, 8 a 10. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Primeira carta escrita por Pedro 1, 17 a 21 e Apocalipse 13, versículo 8. E eu vou ler para os irmãos a primeira carta de Pedro. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, 17 a 21. É um texto que eu gosto tanto de falar, os irmãos já me ouviram tanto falar sobre isso, mas diz assim, primeira carta de Pedro 1, 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós.
mostra esse texto que ele preparou a justiça para podermos entrar nesse reino. Antes da criação do mundo, Deus estabeleceu o reino para nós, para fazermos parte, para sermos reis. E para podermos entrar nesse reino, Ele estabeleceu um meio para entrarmos nesse reino, a eficácia do sangue de Cristo. Por isso eu posso perguntar, dentro dos planos de Deus, quando foi que Jesus morreu por nós? Antes da criação do mundo. Amanhã nós veremos mais 3 prioridades de Deus, como consequência, da primeira, que é nos preparar o reino. Nós veremos devagarzinho, até chegar às nossas prioridades estabelecidas por Deus. Ó Pai bendito, queremos agradecê-lo e muito pelo teu amor, pela tua graça, porque pudemos ver nas Escrituras que o Senhor estabeleceu para nós, antes da fundação do mundo, um reino. O Senhor nos tratará como reis, mas para entrarmos neste reino, o Senhor, sabendo que nós somos pequenos e fracos, jamais cumpriríamos a tua lei. O Senhor também estabeleceu a eficácia do sangue de Cristo pelos nossos pecados. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, por essas 2 primeiras prioridades que o Senhor estabeleceu nos teus planos e que nós possamos viver para agradecer estas 2 primeiras prioridades. Para a tua honra e glória seja a nossa vida. Amém. Grande abraço, queridos, e amanhã nós veremos mais 3 prioridades de Deus. Abraço.